Boa tarde, a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez, nosso programa Ao Pé da Cruz. Estamos aqui para levar a palavra de Deus, ao seu lar, à sua casa, você que nos assiste. Hoje eu estou um pouquinho rouco, mas isso não é um problema, Eu sei que você está me ouvindo muito bem na sua casa ou aonde você estiver. Vamos, antes de iniciarmos, os debates, falarmos sobre a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui outra vez. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e que nós venhamos a falar da Tua palavra aqui e que pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, ó Deus amado, também recebam esta palavra e o seu entendimento se abra e eles possam acompanhar e possam entender e possam trazer para as suas próprias vidas aquilo que vai ser dito e falado aqui neste programa. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos mais uma vez aqui reunidos, com Lucas, com a Adega, e nós vamos estar falando hoje sobre uma situação muito interessante, algo que não é falado com relação à palavra de Deus. Muitas das vezes a gente não escuta isso numa pregação, escuta mais ou lê através de um livro, Vamos falar sobre a mentalidade, de escravo, a mentalidade de empregado e a mentalidade de filho. O que isso tem afetado aos cristãos, a nós, na igreja e tal. Normalmente a gente sempre traz aqui um debate, uma palavra relacionada à igreja mesmo, ao nosso convívio, à nossa realidade. Mas essa palavra também, com certeza, vai servir aos corações que tem aí alguma dúvida, alguma curiosidade, com relação a esta questão. E a base do nosso debate hoje é a parábola do filho pródigo, muito conhecida, é muito pregada também, sobre essa parábola, e nós vamos estar falando sobre ela no debate de hoje. Eu já gostaria de iniciar, mandando alguns abraços aqui. Já tem algumas pessoas nos assistindo. Está nos assistindo o Wilson Júdice, Vitória Lima, a Marilene Silva e a Nanda Fonseca, lá do Morro do Abel. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que está nos assistindo já nesta tarde. Diga. Olá, boa tarde a todos, pais. Então, mais um dia aqui, nós louvamos a Deus por nos conceder esta oportunidade de poder falar com vocês hoje. Um tema bem legal, bem bacana, que fala sobre o filho pródigo. Uma passagem conhecidíssima, A gente conhece muito essa passagem, mas nós vamos trazer alguns pontos aqui relevantes que talvez poucas pessoas já tenham ouvido por esse ângulo. E é isso que a gente quer trazer aqui nessa tarde. Amém, graças a Deus. Lucas? Boa tarde aos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito bom estar novamente podendo trazer a palavra de Deus para todos aqueles que estão nos assistindo, e peço desde já que os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que seus amigos, seus conhecidos, todos aqueles que estão no seu Facebook possam também ter acesso a esse conteúdo da palavra de Deus que a partir desse momento está sendo pregada aí na tela do seu celular, do seu computador, enfim, onde você estiver assistindo. Amém, graças a Deus. Então vamos já entrar no tema, mas é importante, para entrarmos primeiro no tema, é importante falarmos um pouco a respeito do texto. O texto está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 35, E é um texto muito interessante. Eu não vou ler o texto, tá? Até porque é bem conhecido, É bem conhecido. Eu vou ler a história. Vou dar apenas uma síntese, da história. A parábola do filho pródigo
conta uma história de um pai que possuía 2 filhos, né? O mais novo pediu-lhe parte da herança que lhe cabia. Então, logo ele obtém essa herança, ele desloca-se para um país distante, gastando-a luxuriosamente, ou seja, gastando de qualquer jeito, de qualquer maneira, não se preocupando, né, se o dinheiro ia acabar, se não ia acabar, ele vai gastando, né, e ele fica sem um tostão no seu bolso e foi obrigado a trabalhar, né, a trabalhar na terra, a trabalhar na lavoura, né, e cuidar de porcos, tá certo? Neste estado, ele sente a vontade, ele cai em si, sente a vontade, o desejo, né, de retornar à casa do pai. Mas antes, a situação dele era tão crítica, que ele, cuidando dos porcos, ele sente o desejo, a vontade. Antes de sentir vontade de voltar para a casa do pai, ele sente a vontade de se alimentar do que os porcos se alimentavam. E aí ele fica numa situação bem desesperadora, né? Ele cai em si, né? Ele tem uma súbita compreensão da situação que ele se encontra e pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para o lar paterno e vou pedir perdão ao meu pai. E foi o que ele fez, né? Ele se levantou e foi ao encontro de seu pai. Aproximando-se da casa de seu pai, ele é recebido pelo pai para comemorar aquele evento. Ou seja, o pai manda ele fazer uma festa, né? O pai recebe o filho, ele vai com um pensamento, ele vai com um propósito, ele diz assim, poxa, na casa de meu pai há empregados que comem, que dormem, que têm um mínimo de dignidade. E eu aqui, nessa situação, sem dinheiro, sem nada, e querendo comer daquilo que os porcos comem, né? Ou seja, uma situação realmente desesperadora. E ele volta para a casa do pai, e ele volta com esse pensamento. Eu quero ser um empregado de meu pai. Eu quero ser um trabalhador, né? Que no mínimo eu vou ter o pão, eu vou ter ali a água, eu vou ter o alimento básico, né? E o pai não lhe pergunta sobre os motivos do seu retorno, mas recebe ele com sentimento de compaixão. E aí temos um outro filho, né? Dentro dessa história. São 2 filhos, como eu disse no início, né? Aí tem outro filho. Nos preparativos da festa, o outro filho, que estava labutando na fazenda, chega e indaga qual é a razão da festa. Já com ar assim de contrariedade com relação à festa que estava se formando ali. E aí informam-lhe que é por causa da volta do seu irmão. A notícia o deixou transtornado. Em seguida, ele parte para um confronto com seu pai, dizendo, o Senhor nunca me permitiu que eu matasse um novilho para que pudesse festejar com os meus amigos, mas o está fazendo para o filho que gastou tudo, né? Que não guardou a herança, que fez um desperdício com a herança. Então o pai disse, filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu, mas era preciso festejar e nos alegrar, porque este irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. O texto ele vai trazer algumas questões bem interessantes, né? Primeiro, 2 filhos. Um filho pede a sua herança e vai embora, né? Depois que gasta tudo, volta com a mentalidade de empregado. Ele quer ser um empregado. Ele não quer ser mais filho, né? Ele até se sente envergonhado no caso. Ele não se acha mais na condição de ser chamado filho. Sim. Então ele fala, bem, no mínimo meu pai vai me aceitar como empregado.
No texto, o Lucas estava lendo aqui antes da gente iniciar, eu queria até que ele lesse, no próprio texto, o filho que fica em casa, ele diz, olha, eu trabalho como escravo aqui. E o senhor não matou um novilho para mim. Queria até que o Lucas lesse depois esse texto. E ali é claramente uma mentalidade de escravo. Era um filho, mas tinha uma mentalidade de escravo, né? E no terceiro bloco, com certeza, a gente vai falar sobre a mentalidade de filho, que é necessário para realmente ter uma mentalidade de filho. Então, eu gostaria de nós estarmos direcionando esse primeiro bloco agora, eu e os meus colegas aqui, a Diego e o Lucas, com relação ao primeiro filho, aquele que se afasta, né, de Deus, cai no mundo, se machuca e volta para o Pai, né? Aquele que volta com a mentalidade de empregado, tá certo? Quem vai falar primeiro? Diego, Lucas? Não, eu acho interessante em relação ao primeiro filho, né, aquele que pediu a parte dele, né, na herança e saiu. Quando ele vai pensando na cabeça dele, antes dele ir falar com o pai, né, ele já vai imaginando, já, pai, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, né? Ou seja, ele está ali pensando ainda, né, pai, pequei contra o céu e contra ti. E ele vem dizendo, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele falando ali, não sou mais digno, né, de ser chamado teu filho, mas o pai ali, quando ele retorna, quando ele tem aquela atitude, o pai não pensa duas vezes, né? Claro. O pai em nenhum momento ele vai, o filho vai na humildade, até com humildade e tal, mas o pai não pensa duas vezes em aceitar. Essa atitude do filho é louvável. É louvável, sim. Né? Ele reconhece o seu erro e vai ao encontro do pai. Sim, ele vai numa atitude de humilhação. De humilhação, verdade. É verdade. Mas o pai, quando vai receber, ele recebe já como filho. Como filho, não é como um empregado, como um servo, enfim. É linda. Essa história do filho pródigo é linda. Diega? Eu acho muito interessante quando a gente começa a analisar, né? A gente ouve tanto essa passagem, já ouvimos tanto, né? Nós tanto que crescemos na igreja, a gente já ouviu tanto falar sobre filho pródigo, e é bom a gente já falar que pródigo não é aquele que retorna, pródigo quer dizer gastador. E muita gente, né, acha que pródigo é voltar, não é voltar. Pródigo quer dizer gastador. E esse filho gastador, a gente já ouviu tanto, e é o retrato, é claro, de nós evangélicos, nós que estamos na igreja. Eu estava lembrando aqui, se a gente parar para pensar, existem fases na vida desse rapaz, o filho que saiu, que nós temos. A gente está dentro da casa do pai. É como se a gente fosse assim, feliz, mas inconscientemente. A gente tem tudo, mas a gente é feliz, mas a gente não dá o devido valor. Aí a gente sai, né, porque a gente não está legal, a gente sai, vai para o mundão, vamos colocar assim uma linguagem bem cristã, vai para o mundão, a gente está infeliz achando que está feliz. Então, uma infelicidade disfarçada de felicidade. Aí a gente vê que perdeu tudo mesmo, então a gente passa a ser infeliz mesmo. Até que a gente retorna. Aí sim a gente passa a ser feliz de verdade. Feliz conscientemente. Porque a gente entendeu que nós tínhamos tudo e não dávamos o devido valor. E o que é lindo nesse pai aí mesmo é que ele não pergunta nada do que o filho fez, não quer saber por que ele voltou, por que ele gastou. Se ele gastou, ele não quer saber, se quer saber que o filho voltou. E essa é justamente a posição de Deus em relação a nós, né? Exatamente. Quando a gente volta, ele não quer saber, ele nos abraça e novamente nos traz para perto dele, né? O que eu acho interessante no texto bíblico e a gente vai pensando e analisando o texto, Deus é amor, né? Se fala muito sobre isso. Deus é amor. Mas Deus não é amor somente no texto bíblico. Deus não é amor somente na letra. Sim. Né? Deus é um amor comprovado. Exatamente. Deus é um amor exemplificado. De verdade. Mas como? Peraí. Jesus
o Deus, né? Deus, nosso Pai, o divino, aquilo que o Verbo, né? O Verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Ele não é um amor escrito somente, não é só letra. É o maior, né? A maior demonstração. É uma demonstração de amor real, né? E o pai, quando recebe o filho, aquele filho que está vindo, o gastador, o que gastou toda a herança, o que se prostituiu, se vendeu, fez tudo, que ele fez tudo, né, de errado, né? O pai o recebe como filho, não como empregado, não como escravo, e fala: olha, eu não quero te ouvir. E se eu não me engano, até parece que o texto bíblico, ele começa a falar e o pai não deixa ele falar. Fala: não, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí ele traz o filho para ele, fala: você é meu filho. E aí veste ele, coloca a sandália nos pés dele, coloca o anel nos pés dele, na mão dele, e manda fazer a festa, né? Manda fazer a festa, porque o filho estava perdido. Ele não tinha realmente, né? Alguns pregadores falam: o pai já sabia que o filho ia voltar, né? O discurso do pai não é o discurso de um filho que vai voltar. Ele tinha esperança, mas ele não tinha certeza, né? Tanto que ele fala: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? E se não tivesse sido achado? E se não tivesse revivido? Né? Mas ele aguardava, ele tinha esperança, ele tinha convicção de que o filho, falou uma coisa bacana aí. O filho ia chegar. Havia essa esperança. Uma certeza? Não, talvez não, mas ele tinha essa esperança, porque havia roupas guardadas, sim, havia anel, havia tudo que o filho tinha deixado. Então ele falou assim: quem sabe ele volta, então guarda tudo. Quando ele voltar, nós vamos colocar novamente. Tanto é que quando o filho, né, fala essas coisas para ele, o pai o abraça e o beija, ele fala: tragam depressa a roupa, o anel, sandália, mata lá o bezerro e vamos dar essa festa. Então ele não quer saber. E assim é Cristo, né, na nossa vida. A gente se afasta ou a gente nunca foi. E quando a gente volta, Cristo faz justamente isso. Não quero saber por onde você andou, o que você fez. Exato. Quero saber que eu vou dar uma festa porque você está aqui comigo. Meu filho. Né? É meu filho. Exatamente. Lucas. Eu queria chamar a atenção numa passagem, você comentando aí sobre isso, me lembrou de uma passagem aqui que está lá em Romanos. É Romanos 5, cadê? Aqui, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu, Cristo não morreu por nós, morreu por nós. Aqui quando o Júnior estava falando aqui sobre Deus e amor, né? Deus não é só amor ali na letra, mas ele é atitudes de amor, né? Ele demonstra o seu amor para conosco, né? E aqui, né, me lembrou dessa passagem, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Nós não éramos merecedores, dignos dessa salvação, né? Mas Deus demonstrou esse amor por nós, dando o seu único filho, né? Sendo nós ainda pecadores, né? Essa passagem é maravilhosa. Sim. E é uma daquelas demonstrações na Bíblia, como que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu único filho, né, por nós. Amém. Vamos fazer um pequeno break, né? Os abraços antes aí. Eu vou mandar um abraço antes aqui. Mandar um abraço de novo para Marilene Silva. Falou assim: a paz do Senhor, irmão, que tema maravilhoso. Amém. Mandar uma boa tarde aqui para o Mauro da Glória, também a paz do Senhor, meu irmão. Boa tarde, amados irmãos. Amém. Deus abençoe. O Roninho, né, o Ronald Filho, que é meu sobrinho, está aqui conosco também, mas está assistindo. Lohane Martins, né? A América Almeida, Deus te abençoe. Né? Também a Priscila, né? Lá de Carolina do Sul, sempre nos assistindo, dando aí sempre essa moral pra gente. Leandro, né?
Leandro Melo, né, meu amigo, e fazer um merchan aqui, né, um merchan Promágio, Angra, né, você que quer comer uma pizza assada aí no forno a lenha, né, vai lá no Promágio, né, é uma delícia, ó, fazendo merchan aqui, hein, fazendo merchan. Tá? Deus te abençoe e continue te dando prosperidade, amigo. Tá? Priscila aqui mandou um emojinho, né? De sorriso aqui, as mãos juntinhas aqui. Deus te abençoe, Priscila. Manda um abraço para o Robert também e para os seus filhos, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos para o intervalo e já voltamos. Voltamos, estamos aqui no segundo bloco, né, e mandar um abraço aí para todos os nossos irmãos, amigos. Tem pessoas aqui que eu mandei o link, né, e disseram não estou conseguindo ver e tal. Se você abrir direto pelo WhatsApp, também dá para ver, tá? Você não precisa entrar no Facebook para ver, tá? Você só entrar ali no WhatsApp que dá para ver também. Tá certo? Estamos falando, né, estamos fazendo um debate hoje a respeito da mentalidade de empregado, mentalidade de escravo e mentalidade de filho. Estamos usando como base o texto de Lucas, onde fala da parábola do filho pródigo, tá certo? Falamos primeiro sobre o filho que deixou a casa do pai, né? E retornou dizendo, olha, eu quero ser um de seus empregados, né? Essa é uma mentalidade de empregado, mas o pai o recebeu como filho, né? Então agora vamos falar sobre o filho que tem acesso a tudo e escolhe viver como escravo, né? E eu já gostaria de passar essa primeira fala para o Lucas, que ele vai ler o texto, né, lá de Lucas, que o próprio filho que fica, não é aquele que sai e gasta tudo, não. O que fica na casa do pai, ele mesmo, quando vai questionar o pai a respeito da festa, né, Lucas? Ele coloca essa situação. Poxa, eu trabalho como escravo, né? E o senhor não me deu nem um bezerrinho, nem um novilho, né? E aí eu já vou passar direto para o Lucas, depois a gente vai falar alguma coisa aqui
com relação a isso também a Bega vai falar sobre esse tema, né? O filho que ficou e tinha mentalidade de escravo, mas era filho. Aí esse trecho aí que o Júnior comentou aqui está aí a partir do versículo 25, quando fala assim: enquanto isso, estava tendo a festa lá, né? Aí no 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então ele mesmo se coloca como escravo. Né? Ele tinha uma mentalidade de escravo, mesmo sendo filho. Né? É interessante isso, porque ao ouvir a festa, ele não se alegra. Não, pelo contrário, se ira. Ele se ira. Né? Ao ouvir a festa, ele se ira. Aí ele coloca: tenho trabalhado para você todos esses anos. Espera aí, o filho não estava trabalhando para o pai, ele estava trabalhando em benefício próprio, porque tudo que era do pai é do filho. Né? Essa mentalidade de escravo, ela tem afastado as pessoas de Deus. As pessoas que acham, né, que estão próximas de Deus porque estão realizando o trabalho do Senhor, mas estão com uma mentalidade de escravos e, na verdade, estão afastadas de Deus. Pessoas que ficam preocupadas não com a obra de Deus, com o reino de Deus, mas preocupadas com posição, talvez, com cargo, com status, com a posição que ela se encontra dentro de uma instituição, né? E ela questiona, no caso, ela fica tendente a questionar quando ela não é escolhida, de repente, para uma situação, para um cargo, ou quando alguém se destaca diante do trabalho dele ao reino dos céus, e essa pessoa fica talvez num pensamento de que não, deveria ser eu o escolhido, deveria ser eu o festejado, talvez, não sei. Lembrando o pessoal que está nos assistindo que isso é um debate. Então, é provável que tenha pensamentos discordantes aqui e tal, mas não um embate, né? Mas um debate para a gente conseguir chegar num consenso aqui a respeito dessas questões. Eu vi que a Diana ficou incomodada. Não é bem assim, não sei o que. Vamos lá. Quando você fala que o filho estava trabalhando, estava vendo como estava trabalhando sempre para o pai, mas era para ele, depende do ponto de vista. Sim. Nós sempre trabalhamos para o pai. Né? A igreja, nós cristãos sempre trabalhamos para o pai. Entendo quando você fala que ele não estava trabalhando para o pai, mas para ele mesmo, no sentido de que se eu trabalho para o pai com uma obrigação, aí sim a minha visão muda. Tudo que eu faço na igreja é para agradar a Deus, porém é agradável e não uma coisa forçada e obrigada. Nada é obrigado, eu faço porque eu quero. E às vezes, o que eu entendo aí, que o filho aí, ele se sentia obrigado ali em trabalhar por uma causa própria, porque a fazenda era dele também. Sim. Tudo era dele, assim como tudo é nosso. Né? Então aí sim, aí eu concordo nesse ponto, de que ele trabalhava para ele, mas ele achava que tudo era somente para o pai. Não. Então nós temos, infelizmente, isso na igreja. Eu vou fazer uma convergência para a sua ideia. Exatamente. A gente faz as coisas pensando, sim, muitas vezes em ter um retorno, uma posição, estar no local de
destaque, e o pai, mais à frente, responde para o filho que tudo era dele, porque ele nunca fez uma festa. E a gente, infelizmente, vê isso em nossos templos, né? A gente realiza algo, não aqui no Brasil, né? Nos templos lá fora. O brasileiro não tem isso. As nossas igrejas não tem isso, mas as igrejas lá fora, vamos colocar assim, a gente realiza algo, ou então a gente não faz, e quando o outro faz, eu acho, poxa, pastor, eu tô aqui esse tempo todo, nunca tive essa liberdade. Aí o pastor fica assim, como não? Você não fez porque você não quis. É a mesma posição do filho ali. No sentido, eu não sei se eu fui claro, né? Não, vamos colocar. Mas eu penso dessa forma, eu penso que tudo que eu faço. Outra questão. Tudo que eu faço não é obrigação. Eu faço para Deus, mas por prazer. Porque Sim. Eu amo. Então eu faço por prazer, né? Agora, eu não posso também reclamar se o outro faz. Você não faz porque se sente empregada ou se sente escrava. Porque eu sou filha. Você faz porque se sente filha. Eu chego na casa da minha mãe e abro a geladeira com uma naturalidade como se fosse minha. E eu tenho a minha casa. Sim. Mas ali também é minha casa, que é o meu pai e a minha mãe. Então eu me sinto na liberdade de estar assim. Acho que basicamente essa é a minha ideia. Eu concordo com a Bia. A gente, antes de começar o programa, a gente faz uma breve discussão, né, mas aquele ponto que eu estava falando era exatamente sobre isso, de que nós não temos essa obrigação, temos essa obrigação, certo ponto, mas uma obrigação que eu quero. É prazeroso. Eu quero ter essa obrigação. Né? É prazeroso ter essa obrigação de estar trabalhando na casa de Deus, trabalhando para a obra de Deus, trabalhando para que a igreja vá adiante, né? Para que o corpo de Cristo cresça não só em número, mas também em qualidade, né? Uhum. Mas é prazeroso ter essa obrigação. E aparentemente os filhos não tinham essa visão, nem como o outro, né? Os dois tinham a visão distorcida. Completamente obrigação, pura obrigação mesmo, não uma obrigação prazerosa, enfim, mas uma obrigação de que tinha que fazer, né? Quando você ama, né? Quando o amor de Deus está em seu coração, você não faz as coisas por obrigação, né? Você faz as coisas porque elas precisam ser feitas e elas estão ao seu alcance, e aquilo vai ser bom tanto para quem você está fazendo quanto para você, porque aquilo é prazeroso. São deveres, né? Acho que a gente pode trocar essa palavra. De obrigação para deveres, né? Exato. Direitos e deveres, vamos lá, né? E aí, assim, o amor, ele vai te impulsionar de forma que você vai fazer coisas ou praticar alguns atos que não são obrigatório, você está fazendo por amor, porque ama, porque recebeu esse amor também de volta. Agora, uma coisa que eu queria colocar, que eu acho interessante... Antes da gente sair disso, um exemplo aqui bobo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Um dia de chuva, eu tenho que ir para o trabalho, 7 horas. O meu marido não tem, ele só vai entrar mais tarde, ou ele não vai hoje para o trabalho. Chovendo, só temos um carro. Ele não precisa, ele não é obrigado a levantar e me levar para o trabalho. Mas ele se sente no dever. É prazeroso ele me levar. Por quê? Porque eu sou a esposa dele, ele me ama. Acho que com Deus é a mesma coisa. A gente faz as coisas porque existe esse amor grande sobre nós. Então, eu não sou obrigada. Eu tenho um dever por tudo que eu recebo em troca. Então, é o que você disse, direitos e deveres. Acho que basicamente é isso. Não, exato. Não como uma obrigação, mas o amor, né? A cumplicidade, a amizade. Exato. Eu ia dar o exemplo de amigos, né? Quando você tem um amigo verdadeiro, né, você realiza algumas coisas, independente se vai ter troca ou não, porque você sabe que quando você precisar, aquele amigo também vai te ajudar. Verdade. Então, é mais ou menos isso. E a própria palavra de Deus diz, né, que Deus não nos vê mais como servos, mas amigos, né? E por que não servos e amigos? O servo não sabe o que o seu senhor faz.
né? Mas o amigo, ele sabe o que o outro amigo faz, ou está pensando, ou quer fazer e tal. Uma questão que eu queria colocar é que o Lucas falou, ele deu uma pincelada, mas não entrou na questão, que é a questão de os dois filhos eram iguais. Os dois filhos tinham pensamento distorcido. Os dois filhos tinham problemas. Sim. Interessante que o pai enxergava os filhos como filhos, não como empregados ou como escravos. Né? Agora, os filhos tinham uma visão distorcida do pai. Sim. Os dois filhos tinham uma visão distorcida do pai. Um enxergava o pai como um dono, né, de um patrimônio, de uma fazenda. Né, que no futuro seria deles. Que seria deles. O outro, né, enxergava também o pai da mesma forma, mas ainda pior, né, porque como se o pai não fosse um patrão, mas o dono dele. Né, porque era um escravo. Escravo dá essa conotação de propriedade de alguém, né? E o pai tinha a visão correta, mas o filho não. Os filhos não. Então, aonde está o problema? Né? Isso aí a gente vai entrar no terceiro bloco. Onde está o problema? Né? É como Deus te enxerga ou como você enxerga Deus? Né? E aí a gente vai entrar no terceiro bloco falando sobre isso. É interessante se a gente for analisar psicologicamente, né? Os dois filhos e o pai, na história, a gente vê que o problema básico estava nos filhos. Porque como aquele filho, quando ele se humilha, a maneira que ele ia chegar para o pai, a gente vê que havia uma liberdade. E como o pai não recebe. Se fosse um problema no pai, o pai ia... Assim, mas não vê que o pai abraça e beija. Não é uma coisa comum, né? É uma coisa de intimidade. Então a gente vê que o problema aí estava basicamente nos filhos e não no pai, né? Próximo bloco? Calma aí. Tem algumas pessoas aqui. A Priscila falou aqui, está participando, é bom a gente colocar, né? Priscila falou assim, pensando nisso, que não merecemos ser perdoados por Deus, porque não somos dignos. Como pode o próximo ficar com ódio de alguém? Né? Cristão dentro da igreja não pode ter esse sentimento, lógico. E não perdoar se somos perdoados todos os dias pelo nosso Pai que está nos céus. E aí ela faz uma crítica. Tem muitos cristãos julgando o seu irmão dentro da igreja, condenando também aqueles quando eles mesmos são pecadores. É triste ver isso e sentir isso dentro da igreja. É triste mesmo, né? E esse é o objetivo do debate. Trazer essa consciência, trazer essa reflexão, né? E evitar que outros irmãos, outras pessoas, outros cristãos cometam esse erro, Priscila, né? Esse erro. O tema não é esse, seu perdão, mas o certo é que nós não fomos chamados para perdoar ou não. Nós temos que perdoar, ponto. Quem julga é o Senhor. Não tem essa opção de não perdoar. Eu vou colocar outra palavra, né? Perdoar ou não. Nós não fomos chamados para julgar. Sim, exato. Nem para perdoar e nem para não perdoar. Nós fomos chamados para amar. Amar. E é muito claro quando fala que se a gente não perdoa, ou melhor, vou falar o versículo certo. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Esse assim aí, não sou boa em português, como a Emilze, mas é uma palavra muito forte. Que se só faz em mim, assim como eu faço. Então, se eu não faço, é complicado. Então, meus irmãos, vamos perdoar. Mandar aqui de novo um abraço. Agradecer, que eu mandei um abraço para o Robert mandou um abraço de volta. Continua, pedir para a Priscila falar para ele aí, continuar orando por mim, né? Que eu tenho recebido as suas orações. Amém? A Marilene Silva disse, filho é sempre filho, pródigo ou não. Amém. Esse é o pensamento, tá certo. Filho é filho, Deus nos vê como filho, independente da nossa condição, né? O problema é como a gente enxerga Deus. Aí é que tá. Isso é que tem que mudar, né? Nós precisamos enxergar Deus da maneira correta, tá certo?
A Marileia também lá de Brasília, né? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, né? De novo aqui uma outra mensagem: a casa do Pai é sempre o melhor refúgio. Amém, né? Deus abençoe. E a Priscila falou: concordo com a dele e o Antônio Ferreira. Amém. Deus abençoe. Você não falou, Lucas? Tem que ter falado para ela falar. Concordo com você também, Lucas. Né? Vamos para mais um bloco, para mais um intervalo, e o terceiro e último bloco, onde a gente vai estar falando sobre o filho, né? Aquele que se reconhece como filho. Amém. Voltamos, né, para o terceiro bloco e vamos estar falando a respeito do filho, né, aquele que se reconhece como filho. Vemos aí, né, só para dar um resumo dos dois últimos blocos que fizemos, o primeiro e o segundo, estamos falando sobre o filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo, falando do filho que se via como empregado, né, ele sai de casa, pega sua parte da herança, sai de casa e volta dizendo: eu quero ser empregado do pai, né? Mas o pai recebe como filho. Tem o filho que fica, que não vai, né, embora, fica na casa, fica na fazenda, mas também não se vê como filho, se vê como escravo, né? Também uma situação muito ruim. E aí a gente fechou esse segundo bloco falando: o pai via os dois como filhos, né? Mas os filhos não identificavam o pai como amigo, né? Os filhos não identificavam o pai como amigo. Então, a gente vai iniciar esse terceiro bloco falando sobre isso, né? Reconhecendo-se como filho, né? Há essa necessidade de nós nos reconhecermos como filhos de Deus, né? Um filho, ele não está preocupado se vai ter provisão, ele sabe que o pai vai dar provisão para ele. O filho não está preocupado se vai ter comida, se vai ter vestimento, se vai ter um teto, né? Os meus filhos, quando vão dormir, eles não perguntam: o pai, amanhã o que a gente vai comer? Não, eles sabem que vai ter comida, né? Porque eles me veem como pai e eles são meus amigos. Eu sempre brinco com eles, falo assim: filhos, nós somos amigos, nós somos família, e família
se protege, família tem intimidade, família tem harmonia, tem amor, né? E eu tenho conversado com eles sobre isso. E a relação familiar, ela interfere muito também na nossa relação com Deus. Né? Uma das coisas que a gente estava comentando aqui, como o Lucas disse, né, que a gente às vezes discute, antes de começar o programa, discute mesmo, né, Lucas? Não, discute no bom sentido, discute no bom sentido. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Muitos que têm dificuldade de identificar Deus como pai, porque não tiveram um bom pai, né? Ou não tiveram uma família que desse sustentação, suporte, né? O suporte necessário, né? E isso, querendo ou não, talvez consciente ou inconscientemente, atrapalha a pessoa a ter essa visão de Deus, né? De um pai amoroso, de um pai carinhoso, de um pai misericordioso, de um pai que não se importa o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer você como filho, ele vai te amar, ele vai te limpar, ele vai te curar, né? E o desejo do pai é que você usufrua daquilo que ele tem para te oferecer. Esse é o desejo do pai. E não que você viva uma vida de empregado, de escravo, mas uma vida de filho, né? Uma vida realmente abastecida por tudo aquilo que Deus tem para te dar. Amor, provisão, né? Amizade, proteção, né? Quantas e quantas pessoas que estão no meio de outras pessoas e se sentem sozinhos, né? Abandonadas. Deus tem esse dom, né? O amor de Deus, de preencher esse vazio. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas propriedades, mas se sentem inferiores, diminuídas, né? Deus tem o que precisa para preencher esse seu interior, né? Quantas pessoas que estão rodeadas de amigos, de famílias, mas se sentem só e muitas das vezes pensam até em tirar a sua própria vida, né? O Pai Celestial, ele está pronto a te abraçar, a te receber, a te recepcionar e a te proporcionar uma vida de filho realmente, filho legítimo, filho do Pai amoroso, do Pai que dá não só amor, mas que não é um amor só de palavras, só de boca, só de letra, mas é um amor que ele prova o seu amor. Ele realmente está pronto a demonstrar o seu amor, a sua vida, a vida daqueles que querem ser realmente filhos de Deus. Tá certo? Tá certo. Lucas? Não falou coisa, não? Já falou tudo? Não, resumo de tudo, falei tudo não. Resumiu tudo. Aquele que se reconhece como filho, o que ele precisa para se reconhecer como filho? Na visão aqui dos meus colaboradores aqui, amigos, essa bancada, na visão da Dega, na visão do Lucas, o que precisa para se reconhecer como filho de Deus? Penso eu que você falou realmente tudo, a gente brincou, mas é basicamente isso. Penso eu que o grande problema, ou a grande dificuldade é a gente realmente se aproximar, né? Porque nós temos vários exemplos, nós podemos ter muitos exemplos. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de famílias. E a gente nota que geralmente os filhos mais problemáticos são os filhos mais amados. Aí a gente começa a analisar por quê. Talvez porque aquele filho problemático, ele tenta buscar no pai suporte. Então o pai se preocupa mais e o pai se achega mais. E às vezes aquele filho que parece que é o certinho, ele é mais distante do pai. Por quê? Porque é como se ele não precisasse do pai. Então quando a gente entende um pouco de psicologia, quando a gente começa a analisar um pouco mais o ser humano como ser, a gente entende todo esse relacionamento com Deus. Você disse com propriedade. Se a gente tem falta do nosso pai terrestre, a gente sente um pouco de dificuldade em se relacionar com o pai celestial. Haja visto, e aí eu vou trazer para nós, geralmente
nós temos muitos filhos de pastores distantes de Deus. Por quê? Porque às vezes os pais pastores se preocuparam tanto com a igreja, com os outros, que esqueceu um pouco da família. Aí a gente só consegue entender o nosso pai quando a gente tem maturidade. Quando a gente tenta chegar ao nosso Pai Celestial, e o nosso Pai Celestial nos mostra, nos ensina por que aquilo aconteceu. Então, acho que a intimidade, se aproximar do Pai, é que faz com que a gente tenha esse vínculo tão necessário para chamar o nosso Pai de amigo. Sim. Poucos filhos reconhecem no Pai amigo. Sim. E isso é uma grande falha do Pai, não sei. Mas eu, como filha, preciso reconhecer isso. Eu reconheci, nós reconhecemos. Agora, quantos que não conseguem? Aí essa dificuldade de relacionamento com Deus, por causa desse vazio do nosso pai mesmo daqui. Né? Então falta isso. E esses dois filhos aí são exemplos clássicos de que eles não reconheciam o pai como amigo. Nós temos também Jacó e José. Né? Os irmãos achavam que José era o preferido. Mas por que José era o preferido? Porque o pai era mais próximo? Não, porque os outros eram mais distantes do pai. Isso, essa é a palavra que era esse ponto que eu queria chegar. Não é que o outro é mais próximo, eu que me distancio do meu pai e da minha mãe ou da família. Né? Então eu preciso me aproximar mais dos meus pais, para que eu seja amigo deles. E não somente estou ali, eu sou obrigada. Festa de família, eu sou obrigada a ir. Não, eu vou porque eu quero, porque é tão bom estar, né, com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Acho que basicamente é isso. Lucas. Né? E, falei muito, né, Lucas? Igual o Júnior, né? Sua irmã, não tem jeito. Como é que a gente faz para ter ter esse entendimento de que Deus, como filho, quando você... eu vou partir de um princípio, quero que você contribua também dentro desse pensamento. Quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a ter intimidade com Ele, aí vem também um amadurecimento espiritual. Eu creio que não é só uma questão de mente, né? Vamos colocar aí as três como que eu posso colocar isso? As três vertentes, né, do ser humano: corpo, alma e espírito. Não é só você ter um entendimento, né? É você ter também o desejo, a vontade de se relacionar com ele, é você buscá-lo espiritualmente e amadurecer espiritualmente, ter atitude, né? Ter atitudes diferentes. A atitude do pai, na parábola do filho pródigo, mostra que ele era pai. Sim. As atitudes dos filhos é que não mostram que eles eram filhos. Você tem que ter uma mudança de atitude. O problema não está no pai, o problema está no filho. O problema está em mim, o problema está em você. Você tem que mudar a sua atitude diante de Deus. E é interessante, geralmente quando a pessoa passa a ser pai e mãe, ele fala: nossa, agora eu entendo os meus pais. Sim. Né? Porque você é só filho. Aí quando você tem um filho, você, nossa, é assim mesmo. Né? O Lucas é pai novo agora, o Júnior é pai velho. É pai fresquinho. É pai fresquinho. Mas tem essa coisa, né? Quando você passa a ser pai e mãe, é que você entende: nossa, agora eu entendo a atitude do meu pai nisso. Então também é o que você falou. Atitude é corpo, alma e espírito. Sim. São os três juntos. Maturidade. E aí, dentro desse pensamento, Lucas, eu quero também que você contribua. Dentro desse pensamento é que a atitude parte de nós, né? O nosso pai terreno, né? Ele tem as suas limitações, ele teve as suas dificuldades. Quando a gente é pai, a gente vai entendendo um pouquinho o que os nossos pais passaram. E aí a gente vai se aproximando dos nossos pais terrenos, né? Terrenos. Agora, e Deus? Como que eu faço com Deus? Né? Você precisa se aproximar dele, você precisa entender a vontade dele, você precisa ler a sua palavra, você precisa se relacionar com Deus. Né? Não é simplesmente: eu quero ser filho de Deus.
Eu quero ser amado por Deus. Você tem que amá-lo, você tem que entendê-lo, você tem que compartilhar os seus pensamentos e sentimentos com Deus, e Ele vai se revelar a você. Né? Isso é natural, isso passa a ser uma coisa, o sobrenatural se manifesta no natural. Né? E aí, dentro desse conceito, está com você agora a palavra. Eu acho impressionante que o pai, nessa passagem, em nenhum momento ele tem atitudes diferentes. Não. Ele não tem. Ele continua sendo um pai amoroso, um pai que está sempre presente. Enfim, ele não muda assim é da mesma forma Deus. Ele não muda. Ele não tem atitudes diferentes. Ele não muda o tratamento. Né? Ele continua sendo Deus, amoroso, sempre foi e sempre vai ser. O que muda são as nossas atitudes em relação a ele, né? Às vezes você está mais fraco, digamos assim, se afasta. A gente que vai mudando, nós que somos inconstantes, né? Deus não é inconstante. Se ele é perfeito, como é que ele vai ser inconstante? Como é que ele vai ser... não, agora o Júnior fez uma coisa que eu não gostei não, agora eu vou ficar de mal com o Júnior. Não, como é que Deus vai... Ele não é... Deus não trabalha dessa forma, né? Ele trabalha sempre... Ele é perfeito, ele é sempre constante. Nós que, muitas das vezes, damos as costas e saímos da mesma forma que o... Nele uma sombra, não uma mudança nem sombra. Exatamente. De direção, perfeito. O que aconteceu foi que o filho, ele, por vontade dele, que quis dar as costas, né, pro pai. Mas o pai não. O pai, no mesmo momento que o filho voltou, o pai correu. Eu achei até interessante que a Adela falou aqui, mas eu não comentei nada, né? Mas que logo, quando o filho vê de longe, o pai de longe vê, o abraça. O pai é o encontro de Deus. Intimidade, né? Isso, exatamente, intimidade. Sempre mostrando ali a figura de um pai amoroso, né? De um pai que está sempre presente. E muitas das vezes é a gente que dá as costas. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção, passou batido também, é o cuidado, né? O cuidado que Deus tem conosco, me lembrou daquela passagem das andorinhas sim, das ervas do campo. Mateus, se não me engano, Mateus. Sim, que fala que se o nosso Pai Celestial, né, cuida da erva do campo, que brota hoje e amanhã já está seca, né, que veste a erva do campo, e dos pássaros do céu que não plantam, não comem, mas se alimentam todos os dias, né? Se ele cuida deles, por que não vai cuidar de nós? Somos filhos, né? No caso aí, a gente vai lá para Gênesis, né? E a gente vê que todas as coisas foram criadas por Deus como criaturas, né? Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Né? São os homens. Quem é a imagem e semelhança do Lucas? Sua filha. A sua filha. Né? O pessoal fala mesmo. Então, os filhos são nossa imagem e semelhança. Quando Deus nos fez, né, vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Por quê? São filhos. Né? Eu tenho 2 filhos. E os meus 2 filhos, um parece bastante comigo, o outro com a mãe. Então, são imagem e semelhança minha. Por quê? Eles são filhos. Né? Isso é muito interessante. Se a gente for entrar nesse ponto e ir lá para Gênesis, são tantos mistérios, tantas coisas interessantes que a gente fica aqui talvez a tarde inteira e o tempo já está se findando. Para mais aí um pouco sobre isso, lembrando que o pai o avista, né? O pai olha, o pai corre, abraça, beija. E outra coisa séria, que a gente já disse aqui, mas é bom que fique certo. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado quando você se levanta para encontrá-lo. O pai não pergunta nada do que ele tinha feito. Nada. O pai simplesmente o recebe, né, e manda fazer a festa. E me lembrei aqui também, quando Adão, lá no paraíso, né, tem a queda, quando Deus vai na virada do dia falar com Adão, como ele ia fazer sempre, ele não pergunta: Adão, o que você fez? Não. Ele fala: Adão, onde você está? Isso é muito importante. Deus não está preocupado
ou ele não está interessado nos meus pecados, porque os meus pecados já foram perdoados. Ele está interessado em mim. A partir do momento que eu venho, eu estou reconhecendo que pequei e que eu preciso desse Pai, desse abraço tão generoso, né? Acho que basicamente é isso. Maravilhoso. Eu quero só fazer uma leitura aqui, de algumas pessoas que estão nos assistindo. Eu estou rindo porque foi engraçado. A Marilé, claro, né? A Marilé colocou aqui, não, engraçado que eu li, a Marilé botou aqui: parabéns pelo programa, aprendendo muito com vocês. Deixa o Lucas falar. Pois é, Marilé. Deixa o Lucas falar. Beijinhos para a Luísa e para o Lucas, né? A Ellen Serrão também está nos assistindo. A Marilene Silva comentou de novo aqui, ó: Deus continue abençoando o programa e o trio que mora em meu coração. Você também, Marilene. Obrigado. Puxa vida, agora eu fiquei emocionado. A Brenda está assistindo. A Brenda Dias está assistindo. A Sara também, né? A Priscila, eu vou falar. A Priscila falou aqui que o Robert tem orado sim por nós. Amém. Né? E está pedindo oração. Aí, ó, já temos um pedido de oração aqui. Amém. No programa, né? Um pedido de oração para o Robert, que vai fazer 2 entrevistas na semana que vem. Amém. Entrevista para a porta de emprego. Então vamos estar orando. Amém. E nós cremos, né, no poder da oração, nós cremos em Deus. E nós cremos que vai dar certo, essa entrevista vai dar certo, Deus vai abrir essa porta. Amém. Tá certo? Obrigado pela menção e participação. Nós sentimos um pouquinho mais próximos através do programa. A Priscila ainda falando aqui. E também nosso amigo José Augusto, né? Vereador José Augusto, também está assistindo ao nosso programa. Deus te abençoe. Temos sempre orado pela sua vida. Amém. Aqui no nosso programa. Amém? Amém. Amém. Só essas pessoas. Márcia Ferreira também? Márcia? Márcia Ferreira, É porque eu não tenho aqui na minha timeline. Vamos lá, eu vou explicar de novo isso aí. Eu entrei na página da igreja. Então, algumas pessoas aqui que estão na minha lista, né, entraram também na página da igreja. Se você entrou por algum compartilhamento do Lucas ou da Dega, aí você está vendo na página, no Facebook deles, né? E aí vai aparecer só no nosso. Aí só vai aparecer no do Lucas ou na Dega, tá? Okay. E não para mim. Então, se eu não falei de alguém, é porque não está aqui na minha timeline aqui, tá bom? Lucas, quem está aí que eu não falei? Márcia Ferreira. Um abraço. Sara, você falou, né? Da Sara. A Sara falei. Não, quem mais? Só isso mesmo. Só a Márcia. Deus abençoe, Márcia. Então, para finalizar, né? Deus abençoe cada um dos nossos amigos. Deus continue abençoando aí a Vitória, a Marilene, o Mauro, a Priscila, né? A Mariléia, a Sara, a Brenda, a Ellen, o José Augusto. Deus abençoe cada um de vocês. A Marilene mandou um coraçãozinho também. Amém. Deus abençoe vocês, tá certo? Eu quero também agradecer, né, a participação aí de todos que estiveram conosco aqui na nossa transmissão ao vivo. Depois você pode ver também esse programa. Queremos agradecer também o Pedro Luceno, pastor Pedro Luceno, tá ali, ó. Vai abençoe vocês, eles que estão operando, né, esse equipamento todo. Se vocês vissem o que está por trás disso aqui, vocês iam falar: caramba, quanta coisa, né? Parece muito simples, mas não é, tá certo? E aí é o Pedro que se dispõe aí, graças a Deus. Pastor Pedro Luceno, que se dispõe a estar fazendo aí esse trabalho. Quem quiser também, né, usar o estúdio, fazer um programa aqui, né? Não é isso, Pedro? As portas estão abertas, né? Não é caro, tá certo? Não é caro, né? As portas estão abertas. Baratinho, baratinho. Baratinho, baratinho, tá? BB, né? Baratinho, baratinho. Bom, bonito, barato. BBB, tá certo? E nós estamos felizes, agradecidos a Deus
por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estamos preparando novos programas. Sim, né? Sim. Programas de louvor, programa de entrevista. Isso. Muita coisa nova vindo por aí. Amém, né? Vocês devem ter ouvido aí o pastor Pedro falando, novos programas, entrevistas, e a gente quer fazer mesmo, né? Hoje nós temos, graças a Deus, esse veículo, né, que é a rede social, o Facebook, o YouTube, né? E é bom para a gente divulgar, né? Principalmente a palavra de Deus. Imagine se Jesus na época, né, Pedrão, tivesse essa estrutura, né? Falaria ao mundo inteiro, e ia usar, tá? Você não pensa que Jesus não ia usar, não. Jesus ia usar. A Bíblia diz que quando Cristo vier, segunda vez, todo olho o verá. E como será? Pela mídia social. Todo mundo tem o celular na mão, mídia. Jesus vai vir, o pessoal vai estar filmando ao vivo lá, na hora, com certeza. Né? Com certeza. Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe cada um. Eu tenho certeza que esse tema foi muito interessante. Nada de ter uma mentalidade de empregado, tá? Diante de Deus. Nada de ter uma mentalidade de escravo, tá certo? Tem que ter uma mentalidade de filho. Pastor, como é que eu faço? Né? Se relacione com Deus. Amém. Tá? Se relacione, tenha intimidade com Ele. Mas como é que eu faço isso? Vá à igreja, leia a Bíblia, jejue, ore, louve ao Senhor, né? Tenha intimidade com Deus. Deixa de lado essa mentalidade de empregado, essa mentalidade de escravo, e tenha a mentalidade de filho. Você tem tudo nas suas mãos. Deus tem bênçãos para derramar sobre nós, mas nós precisamos ter mentalidade de filho e não mentalidade de escravo ou de empregado. Amém. Tá certo? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vou passar aqui para os meus colegas para despedirem, fazer as considerações finais, e depois a gente vai fazer essa oração para o nosso amigo Robert, né, e pela Priscila, que está lá na Carolina do Sul, Estados Unidos, e orar por todos os irmãos, né, que nos pediram oração aqui nesta tarde. Quero só agradecer a Deus por mais um sábado abençoado, dizendo para você que nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, citado aqui na Rua Prefeito João Gregório Galindo, número 2450, aqui no Morro da Cruz. Essa igreja grande aqui, amarela ou ocre, como você acha melhor. E hoje nós temos segundo dia da nossa festa dos jovens lá na nossa congregação de Jacuecanga, no Morro do Moreno. Também temos festa do departamento feminino da nossa congregação de Cantagalo. Então você pode aí procurar uma das nossas igrejas ou qualquer igreja que estiver com a porta aberta, você entre, você será bem recebido, Jesus vai falar com você, e se você deixar Deus dirigir a sua vida, com certeza você vai ser muito feliz. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os irmãos que nos assistiram, passaram esse momento conosco durante essa tarde. Gostaria de mandar um abraço também a um amigo de trabalho, o Éder Freire, que infelizmente veio perder a sua mãe no dia de ontem, e que Deus conforte não só o coração dele, mas de toda a família Freire. Vou colocar também em oração também, né, a família, para que Deus venha confortar Amém. Os corações. Eu digo aí o mesmo, né, os meus sentimentos aí, o nosso irmão Éder, e eu tenho certeza que está nas mãos de Deus, né, está guardada lá pelo Senhor Jesus a sua mãezinha, tá certo? Deus lhe abençoe e Deus lhe dê graça. Amém? Vamos estar orando para encerrar e lembrar de orar também pelo nosso irmão, amigo Robert, né? Que vai fazer 2 entrevistas e com certeza uma delas está na sua mão. Amém? Em nome de Jesus. Uma dessas portas está na sua mão, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, que a Tua palavra tenha realmente sido levada aos corações das pessoas, que as pessoas tenham entendido, tenham compreendido, que as pessoas
deixem ou abandonem a mentalidade de empregado ou de escravo e que tenham realmente a mentalidade de filhos, né? Filhos amados, filhos protegidos, filhos guardados pelo Senhor. Ó Pai amado, também nós te pedimos em favor do Robert, tome ele em tuas mãos, abençoa, abre essa porta, Senhor, de emprego que o seu filho tanto está esperando. Ó Deus amado, nós te agradecemos e oramos também em favor de cada um que tem assistido esse programa nesta tarde. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus livre, que Deus proteja, que Deus faça prosperar. Deus amado, toma cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos e Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.